Jonas 4, do 1 ao 4, amém? Conseguiu achar aí? Amém? Diz assim, presta atenção no que Deus fala para Jonas. A gente às vezes ouve sobre Jonas, fala sobre Jonas, e a gente só lembra que ele esteve, né, na barriga de um peixe. Mas e o porquê que ele esteve lá? O porquê que ele não obedeceu? Hoje nós vamos bem mais profundos. Então Jonas 4, ele fala assim, ó: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és um Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Esse é um momento de oração de Jonas. Jonas está orando e dizendo para o Senhor assim: eu bem sabia que você ia mudar de ideia, viu Deus? Eu te conheço, sabia que você ia mudar de ideia. O povo está fazendo tudo errado, o povo está errando, e eu sabia que o Senhor ia perdoar. Por causa disso eu fugi. Por causa disso, ao invés de ir para onde o Senhor mandou eu ir, que era Nínive, eu fui para a Espanha. Eu tentei ir para a Espanha, né? Eu tentei fugir, porque eu bem sei que tu és um Deus que perdoa. Pois eu bem sei que é um Deus que muda de ideia. E ele estava com muita raiva, a ponto de preferir a morte do que ir para Nínive e fazer o povo se arrepender. O povo de Nínive, eles eram muito maus. Eles faziam coisas muito ruins. Só que o Senhor falou assim: olha, eu vi a maldade daquele povo, Jonas. Então ele olhou para Jonas e falou: você é a solução para aquele povo. Vai lá e fala para eles que se eles não mudarem de ideia, eu acabo com eles. Só que Jonas falou assim: eu não quero que eles mudem de ideia. Eu quero que eles sejam mortos, destruídos. Eu não quero bem para aquele povo. Você já parou para pensar quantas vezes pessoas nos ferem e nos machucam, e a gente bem fala para Deus: Deus, vai lá e dá um jeito. Senhor, vai lá e pune aqueles que estão me fazendo mal. Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, Pai, então pune aqueles. Só que nós esquecemos que aqueles por qual nós estamos pedindo para o Senhor punir, também são escolhidos, também o Senhor morreu por cada um deles. Então Jonas, ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele estava com muita raiva e pediu a morte, preferia a morte do que apregoar o arrependimento para os nínives. O que é você se arrepender de algo? O que acontece quando há arrependimento? Quando nós nos arrependemos, há salvação sobre a nossa vida. Para que o Senhor nos perdoe, para que nós possamos estar cada vez mais próximo de entrar no céu com Ele, de estar no céu com Ele, nós precisamos nos arrepender. Então primeiro eu preciso olhar para a minha vida e falar: eu não quero mais isso, eu não quero mais cometer esses erros, eu não quero continuar dessa forma, eu quero mudar, eu quero uma mudança, uma metanoia. Você sabe o que é metanoia? Não é só mudar a mente, é mudar a mente e os seus atos. É mudar a mente e os nossos atos. Quando Zaqueu ele sobe na árvore e ele fica ali olhando, e quando Jesus olha para ele e fala: desce que me convém na tua casa. Sabe por quê? Porque ele sabia que existiria uma metanoia na vida dele. Porque quando Jesus entra na vida de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, ele não fala para ele assim: você é ruim, hein, meu querido? Você comete muitos erros, né? Meu Deus, você precisa se arrepender. Não. Antes de Jesus falar qualquer coisa, ele fala assim: ó, eu pequei e eu errei. Tá aqui, ó, eu vou devolver 3 vezes mais aqueles que eu roubei. Ele já muda o comportamento.
ele muda, há uma metanoia. Ele estava caminhando por aqui, ele fala assim: eu não quero mais isso, está aqui ó, estou mudando o caminho, estou mudando a estrada, eu estou mudando tudo. O que o Senhor tem para nós é isso, a metanoia. Não é só falar, a minha mente está mudada e transformada, como diz Romanos 12. Não é isso, é mudar o comportamento, é mudar a estratégia, é mudar tudo. E ele muda a ponto dele entregar aquilo que fez com que ele pecasse. Ele muda, está aqui, eu estou devolvendo 3 vezes mais. Não teria uma metanoia se ele só devolvesse o que ele roubou. Ele deu a mais, porque doeria nele. A metanoia vai nos doer, porque nós vamos deixar de fazer aquilo que é a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Ele não queria isso. Jonas não queria que eles se arrependessem. Jonas não queria pregoar o arrependimento. Jonas não queria falar para aquele povo: se arrependam, porque senão o Senhor vai destruir. Ele não queria. Ele não queria que Deus os salvasse. Já parou para pensar nisso? Ele não queria que Deus o salvasse. Sabe por quê? Porque a alma de Jonas estava desgostosa. Ele estava ressentido. Hoje é o dia que o Senhor nos chama para analisar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Hoje é o dia que o Senhor nos chama para saber como é que está o nosso coração diante das pessoas que nos feriram, diante das pessoas que nos fizeram mal, diante das pessoas que se levantaram e falaram mal de nós. Hoje é dessa forma. O desgosto nos faz viver uma vida ressentida, e a gente passa a achar que tem sempre razão. Quando ele ora, ele fala para Deus assim: eu sabia que eu não devia ter feito, porque o Senhor ia mudar de ideia mesmo. Jonas achava que sabia, que conhecia Deus o suficiente. Quando a gente fica desgostoso, a gente acha que nós temos sempre razão, que a razão está sempre nas nossas mãos. E a gente começa a olhar para as pessoas e dizer que eu sei, eu já sabia. As pessoas cometem erros, fazem coisa, a gente fala para elas: eu sabia que você ia fazer isso, eu já sabia. Porque a gente acha que sabe tudo, a gente acha que sabe todas as coisas. Só que quem dá volume para as nossas dores somos nós mesmos, não é o outro. Nós mesmos que acrescentamos essas dores. Eu já contei aqui quantas vezes situações, que eu lembrava de situações com a minha mãe, e eu falava: meu Deus, eu fui muito mal, nossa, minha mãe foi mal comigo, meu Deus, eu preciso de um psicólogo, eu vou lá, olha que a minha mãe judiou de mim, viu? A gente se acha vítima demais, a gente se vê vítima demais, a gente olha para as pessoas e fala: elas nos feriram. Só que nós damos a liberdade para todas as coisas. Porque se nós soubermos tratar, se nós soubermos e dissermos assim: isso não vai entrar no meu coração e não vai me ferir, isso não vai nos ferir. Mas a gente dá liberdade porque a gente gosta de ser mimimi. A gente gosta de dizer que nós somos vítimas. Só que o Senhor não vai encher o céu de vítimas. Ele vai encher o céu de homens e mulheres maduros o suficiente para saber lidar com as emoções, abrir mão delas e viver aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Aquilo que Ele tem é bom, perfeito e agradável. Será que essas mazelas que a gente fica guardando e colocando ali, agradando, será que essas mazelas é isso que Ele quer sobre as nossas vidas? Não é. Não é o que ele tem. Só que Jonas, ele ficou o tempo todo nisso. Queridos, são 4 capítulos. E não teve solução. Porque até o fim Jonas reclamou. Ele foi lá, fez. Ele falou, levou 3 dias caminhando no povo, falando, o povo se arrependeu. Mas aquilo causou dor para ele. Ver o povo se arrepender causou muita dor para ele. E aí ele, ao invés de se alegrar com os que se alegram, como diz a palavra, ele vai para o canto chorar. Você já parou para pensar por que disso? Por que
que ele não queria que aquele povo fosse salvo? Por que ele não queria que aquele povo conhecesse ao Senhor de tal forma que mudasse, trouxesse uma metanoia sobre a vida deles? A gente precisa analisar isso. A sua alma estava muito desgostosa. Ah, Senhor, por isso que eu fugi. O Senhor vai perdoar eles mesmo? Eu sabia. Eu bem sei quem você é. Eu sabia. Só que há um perigo para o ressentimento. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe sobre a minha avó. As minhas avós, né, a paterna e a materna, elas, o que diferenciava elas era uma avenida, assim como está aqui, ó. Tem uma avenida que chama 7 de Setembro em Osasco, aí a família do meu pai aqui e a família da minha mãe aqui. Então, quando nós saíamos de Cotia para ir lá visitar, íamos nas duas famílias, porque é uma aqui e uma aqui, entende por que eles casaram? E aí, uma delas eu gostava de ir. Quando falava assim, vamos na casa da mãe do pai, oba, vamos lá. Minha avó era doidona, tipo eu, muito doidona. A minha avó, para atravessar a rua, na esquina ali onde está o buffet, era a padaria. Ela se arrumava e ela ia na padaria, mas ela levava um guarda-chuva. No porta-malas do carro tem um guarda-chuva. Botar sol, eu levo uma blusa de frio, era minha avó. Então eu amava ir. Quando tinha que ir na mãe da minha mãe era difícil, porque ela era ressentida. A minha avó estava sempre triste. A minha avó estava sempre amargurada. Só que eu não sabia por quê. Eu só escolhia não querer estar ali. Mas eu nunca perguntei o porquê. E esses dias atrás a minha mãe estava contando o porquê. Foi difícil para ela. Do lado, sabe casa germinada? Do lado tinha uma senhora chamada Dona Maria, assim como a minha avó. E minha mãe fala assim, eu não sei se o meu pai tinha um caso com ela, mas pelo que minha mãe contou, é óbvio que ele tinha um caso com ela. Mas filha, né? Prefere dizer, não, ele é bom. Mas ele tinha um caso com a vizinha. Então aquele terreno foi desmembrado e a vizinha tinha uma casa muito boa e da minha avó nem tanto. Quem deu aquela casa para aquela mulher? Todos os dias meu avô levava essa vizinha no ponto e buscava no final do dia ela no ponto. Todos os vizinhos viam. E a minha avó? Você imagina como essa mulher vivia? Minha mãe fala que ela era pequenininha, do tamanho da Valentina. E às vezes minha avó pegava para resolver alguma coisa, ia com ela. Minha mãe disse que ela dava a mão com a minha mãe, e a minha avó ia reclamando o tempo todo e dizendo assim, hoje eu resolvo. Ah, hoje eu resolvo esse caso que está me amargurando. Hoje eles vão ver, hoje eu resolvo. E minha mãe disse que ia olhando e não entendia o porquê. E aí chegava em casa, minha avó não fazia nada. Ela não resolvia. O fato dela não resolver isso, o fato de às vezes a gente deixa assim mesmo, sabe, é melhor não resolver, vamos deixar assim mesmo. Casamento é para a vida toda, né? Vamos deixar assim mesmo. Só que toda essa dor que ela remoía sozinha, que ninguém sabia, causou um câncer nela. E minha avó morreu super cedo. Ela podia ter resolvido. Ela podia ter falado. Nós precisamos aprender a botar a casa em ordem. Nós precisamos aprender a pôr as coisas em ordem. Porque os dias são maus. Queridos, os dias são maus. A vida, ela não é fácil, não tem nada de facilidade, não tem ninguém doando nada. Nós precisamos lutar e vencer dia a dia por aquilo que nós acreditamos. Quando na escola eu falo com os alunos, né, eles ficam lutando por tantos direitos, eu falo para eles assim, não adianta vocês ficarem fazendo tudo isso. Todos os dias nós vamos ter que lutar para vencer aquilo que a gente acredita. Não vai ganhar, nós não vamos receber nada nas mãos e falar assim, tá bom, tá aí, tá suficiente. Nós temos que lutar todos os dias por aquilo que já está nas nossas mãos. Eu já sou formada, sei lá, uns 20 e tantos anos eu já sou formada, mas todos os dias eu tenho que lutar para dar aula, porque muda-se, o governo vem mudando tudo, as coisas todas, todo dia eu tenho que lutar para eu dar aula.
porque não é mais nada como era antes. Nós vamos lutar todos os dias. A minha avó falava quando ela estava sozinha, mas ela não expunha nada. Aí agora, né, depois que meu avô morreu, e pasme, eu fiquei sabendo agora, porque eu achava assim, quando minha avó morreu, meu avô morreu de desilusão, que ele morreu logo depois. Engano. Meu avô arrumou outra mulher e ia casar, só que a gente não sabia, e minha mãe não contou. Mas quando ele chegou para visitar essa mulher, ele chegou lá, tinha um outro homem na casa dela, e ele morreu de desgosto. Não foi por causa da minha avó, foi por causa da decepção com aquela mulher. E quando minha mãe pagou advogado para ver as coisas, nós descobrimos que meu avô, lá em 1940, São Paulo estava crescendo, São Paulo estava tendo, né, novidades. Meu avô tinha 3 terrenos na Paulista, na Avenida Paulista. Descobriu agora, depois que ele morreu. E ele doou os terrenos, era para eu ser herdeira. O que meu avô fez? Era para eu estar bem, eu não tinha que estar lá trabalhando com os 40 alunos por sala, 24 anos sem saber quando eu vou me aposentar ainda, não tem nem data, João. Era para eu ser herdeira, mas alguém herdou dele, mulheres, ele doava para mulheres. Você imagina o que minha avó vivenciou? Só que há um perigo da gente ficar guardando e trazendo esses ressentimentos sobre as nossas vidas. Há um perigo muito grande, e nós precisamos entender isso. Meu avô, ele era mulherengo demais, e minha avó guardou tudo isso, e teve um fim trágico, um começo trágico, um meio trágico e um fim trágico. Nós não podemos desejar isso sobre as nossas vidas, nós precisamos lutar. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, e quando Ele apresenta esse propósito, a parte dele Ele faz, só que basta nós fazermos a nossa parte. Quando o Senhor falou para Jonas, vá lá em Nínive, porque a maldade do povo chegou aos meus ouvidos, eu preciso que você vá lá. Meu Deus, eu preciso que você vá lá. Só que o que Deus tinha sobre a vida de Jonas levaria ele para um lugar onde ele estava querendo evitar. O propósito de Deus sobre a vida de Jonas levaria ele para um lugar onde ele tentou evitar a vida inteira. Então, revelar o propósito de Deus para ele ia fazer ele pisar em um lugar que ele estava evitando há anos. Sabe por que ele evitava Nínive? Sabe por que ele nunca quis que Nínive se arrependesse? Sabe por que ele nunca quis que eles soubessem que era Deus? Porque eles haviam matado o pai dele no passado. O pai dele, que também era profeta, Amitai, tinha sido morto pelos ninivitas. Por que eu vou perdoar quem matou o meu pai? O pai dele havia sido preso por eles, espancado e morto. Por isso que ele não queria o bem para aquele povo. Por isso que às vezes a gente olha para as pessoas que nos ferem e fala: Senhor, quando é que vai acontecer aí a justiça? Só que nós não podemos ser Jonas nessa vida. Não podemos. A história de Jonas tem que vir para nós. E nós temos que olhar para ele, além do só boca, né, estar na barriga do peixe, além do ter ido lá, fez tudo, está tudo bem. Tem que ser acima disso. Nós temos que lembrar que o fim dele foi reclamando. Nós vamos ver mais alguns pedacinhos do quadro. Ele só reclamou. Ele reclamava por tudo, porque Deus salvou um povo que ele não queria, que ele queria que fosse para o inferno, porque havia matado o pai dele. Deus é muito além disso. Deus é bom. Diferente do que o mundo pensa e fala que ele é um Deus tirano, muito diferente, ele é um Deus bom. Ele tenta todas as oportunidades para que as pessoas se arrependam. Ele dá todas as chances para que as pessoas se arrependam. E o nosso papel é fazer com que aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas se cumpra.
Se Ele nos chamou e nos plantou aqui na cidade de Cotia por um propósito, podem entrar por aquelas portas pessoas que nos feriram. E a gente tem que estar preparado para isso. Pessoas que fizeram mal. Ontem, eu até mandei para o Éder. Uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem é. Ela me mandou um trecho de uma pregação. O meu Instagram fica, né? As pessoas que eu conheço aparecem ali. E fica um lugar que fica assim, ó, solicitações. E eu falei, né? Estava lá. Eu falei, vou ver o que é isso. E a pessoa me mandava. E aí ela falava das pessoas que nos feriram, das pessoas que a gente gastou tempo servindo e que se levantaram contra nós. E ali as lágrimas vieram porque eu falei, gente, está contando a minha vida. É a minha vida. E aí eu fui olhar quem era aquela pessoa, eu não faço a mínima ideia de quem é aquela pessoa que me mandou. Mas ela mandou para dizer assim, ó, que o chamado é maior do que a dor. O chamado é maior do que a luta. O chamado, o propósito de Deus sobre as nossas vidas é maior do que tudo que fizeram contra as nossas vidas. É muito maior do que vão ainda fazer sobre as nossas vidas, porque vão nos ferir. Vão nos ferir. Você acha que você se levantar para ajudar alguém, para salvar alguém, para tirar alguém da amargura, da tristeza, não vai causar algo no inimigo? Você acha que ele vai ficar olhando e falando assim, que lindo, oh glórias, que lindo? Não, ele vai se levantar. Só que vai custar a nós o que a gente quer, de que forma a gente quer. A situação vai vir, mas como eu vou encarar? De que forma? Eu vou fazer como a Jonas? Ah, Deus, eu não vou falar com esse povo. Ah, não vou. Não quero falar para esse povo, não. Eles foram maus comigo. Ou eu vou engolir seco. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele nos ensinou isso. Sem pecado nenhum, foi humilhado, maltratado, cuspido, foi tudo de ruim por pessoas que nem sabiam quem ele era. De todos os que seguiam ele, de todos que falavam para ele, que estava junto com Jesus, dizendo, vou contigo até o fim, de todos, Maria Madalena, a mãe, e aquele que se declarou o melhor amigo, foram os únicos que se mantiveram. Aqueles que disseram, eu vou contigo, estou pronto para morrer contigo. Cadê? Mas João, ele dizia assim, eu sou um melhor amigo. Ele declarava e ele provou, porque ele foi até o fim. Ele provou que era o melhor amigo. Ele foi até o fim. Ele estava lá, até o fim. Nós precisamos ver o que nós estamos declarando e até onde nós vamos com isso. Porque vão nos ferir. Feriram a ele, mas ele falou assim, ó, eu vou, mas vai ficar o Consolador. Você tem um Consolador. Não importa a dor, não importa a situação, o Consolador está do nosso lado. E ele fala ainda mais, se eu não souber e não conseguir nem falar, gemidos inexprimíveis vão chegar aos ouvidos do Pai. Nós não estamos sozinhos. Ah, como eu queria ter dito isso para minha avó. Queria. Mas talvez o meu eu de estar lá e falar, é chato ficar aqui, foi mais forte. Talvez os filhos dela, de falar, nossa, minha mãe é isso. A gente precisa ser além do que nós estamos vendo, ser muito além. Porque será que ninguém salvou ela? Eu não sei. Talvez não. Mas ainda dá tempo de muita gente que a gente conhece. Quem já foi, a gente não pode mudar.
Mas ainda quem não, quem está aqui ainda, nós podemos mudar. Nós podemos mudar. No verso 4 ele fala assim: você acha que você tem tanta razão para ficar com raiva assim, Jonas? Essa é a palavra do Senhor para nós. Você acha que você tem tanta razão assim para ficar com raiva? Você acha que você tem tanta razão assim para querer que o Senhor puna, para querer que o Senhor faça, para querer que o Senhor mude? A nossa história não tem como mudar daqui para trás, mas de hoje para amanhã tem. E a escolha é nossa. Jonas foi insensível, ele não se importava com ele. Eles são tão cruéis, Deus. Eles são cruéis. Você acha que o Senhor não sabe? Você acha que Ele não sabe o que nos causa dor? Você acha que Ele não vê o teu choro escondido? Você não acha que Ele não vê nem quando você engole o choro para que nem o choro saia? Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Nós precisamos enxergar o propósito muito maior do que os nossos problemas. Nós não ditamos regras, nós não mudamos, não fazemos escolha, mas o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. O propósito de Deus muda a nossa história. Sabe por quê? Porque Ele tem um destino para cada um de nós. A gente precisa entender qual é o destino. A gente precisa entender qual é a primeira palavra que o Senhor disse para nós. Sabe quando nós nos convertemos, o início de tudo? A gente precisa entender essa primeira palavra que Ele disse para nós. Nós precisamos entender. Quando Moisés, ele mata ali o hebreu, oh meu Deus, hoje eu estou boa, a dor de dente está aqui, o Egito, quando ele mata e ele fica, mas a gente tem que entender o seguinte, 40 anos da vida dele, ele foi preparado para ser líder, 40 anos da vida dele, mas aí ele foge, ele matou alguém, ele tem que fugir, e quando o Senhor chama ele, fala assim, olha, eu preciso dar uma instrução para você. Deus podia dizer para ele assim, olha, aquele povo lá, você vai chegar lá, o faraó vai dizer que não, e vai dizer que sim, e vai dizer que não, e vai dizer que sim, olha, eu vou te dar a instrução. Não. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus fala para Moisés? Tira a sandália dos teus pés. Tanta coisa Deus tinha que ensinar para Moisés, era muita coisa. Porque tinha um povo, uma multidão para sair de lá do Egito. Ele tinha muita coisa para ensinar. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. Tirar a sandália quer dizer se despir de tudo aquilo que você acha que sabe, para você ouvir o que Deus tem. Intimidade. Intimidade. O que ele estava dizendo para ele assim, ó, antes de você ter que saber qualquer coisa, antes de você ter que saber a Bíblia inteira, antes de saber tudo, primeiro busca intimidade com Ele. Sabe por quê? Cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para cada um de nós. Tem pessoas que só eu vou alcançar, tem pessoas que só o João, tem pessoas que só a Lumara, só a Josi. Cada um de nós temos um público, uma pessoa que Deus tem para nós. Então antes de eu saber tudo isso, eu tenho que ter intimidade para saber o que Deus tem para mim. Qual é? Qual o propósito? Sobre o quê? O que Deus gosta que eu fale? Deus vai me usar sempre para falar de família? Deus vai me usar sempre para transitar entre o passado e o presente, para que eu saiba lidar com as emoções. Então quando sou eu, Ele vai usar dessa forma. Com o Éder Ele usa de outra forma, com o João de outra, com meu pai Ele vai usar de outra. Então cada um de nós há um propósito. Por isso que a gente precisa tirar, se despir e buscar essa intimidade. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa intimidade o suficiente para saber. E Josué, depois de Moisés, qual foi a primeira coisa que Josué falou para ele? Não temas. Não temas. Você entende que para cada um de nós Deus tem algo? Lembra a primeira vez que o Senhor usou alguém para falar em profecia comigo? E está se cumprindo. Porque eu tinha acabado de chegar na igreja e a pessoa falava assim, ó, te vejo no alto.
e um povo, o povo parando e te ouvindo. E eu ficava, o que é isso? Será que é na escola? Deve ser, né? Porque na escola, de vez em quando para 1, 2 ou 3 para nos ouvir. De vez em quando, né, João? De vez em quando para uns. Mas não era. Deus já estava dizendo, a primeira palavra já estava dizendo assim, ó, o que eu tenho para você é isso, é ministério. O que eu tenho para você é a igreja. E eu falava, nunca na vida. Quem é que planejou isso? Eu não planejei. Mas aprove ao Senhor que alguém precisaria me ouvir. Aprove ao Senhor que algo Ele teria sobre este lugar. Que eu precisava tirar o quê? Só as sandálias dos meus pés. Era só isso. Jonas precisava tirar as sandálias dos pés dele, que era perdoar. Ele precisava perdoar aquele povo, porque o Senhor, Ele não está preocupado com a nossa emoção só, é além da nossa emoção, é um povo. Além do eu, tem um povo por trás de nós. Além de nós, existe alguém por trás de nós. Ele não pensa no pequeno, tudo que ele fala no plural. É plural. Com Deus é plural, com Deus não é singular. Quando a gente fica no eu, Senhor, minha dor, Deus, sinto muito, não está nem aí. Porque Ele te vê além disso. Porque se Deus se preocupasse só com a dor de um, só com a minha dor, com as minhas angústias, quando aquela viúva vai entregar o dinheiro, Ele iria falar para ele seria o primeiro a falar assim, querida, pega as suas moedinhas, vai comprar pão, volta para sua casa. Não, Ele ainda usou para dizer, essa foi a que mais deu. Deus sabe a nossa força, a gente só precisa saber. Deus sabe quem nós somos, nós precisamos saber. Ele está disposto a mostrar, Ele está disposto a fazer. Ele fez com Jonas, sabe o que Ele fez com Jonas? Jonas com birra, foi lá para o ladinho, fez uma cabana. Ele gastou a força dele fazendo uma cabana para se proteger, mas ele não queria proteger um povo. Então ele fez a cabaninha, deitou. Sabe o que Deus fez? Fez nascer uma bobodeira, fez nascer uma planta para proteger do calor. E Jonas ficou satisfeito, estava protegido, estava totalmente protegido, ele ficou satisfeito. Só que no outro dia Deus manda um bicho para ferir aquela planta, e aquela planta morre. E Jonas ficou com raiva, porque a planta morreu. Ficou com raivinha, ficou triste, a planta morreu. De novo o coração dele não estava curado. De novo ele não tinha entendido. Mas aí Deus fala para ele assim, você acha justo, Jonas, que você está entristecido por causa de uma planta? Claro que é justo, Senhor. Aí vem Deus. Então Jonas, é justo que eu chore por aquele povo. Então é justo que eu te peço para ir lá e salvar aquele povo. Então é justo, porque ele está dizendo assim, ó, tem pessoas más lá, mas existe 126 mil inocentes naquela cidade, 126 mil pessoas que iriam morrer, porque um homem estava ferido demais para salvar um povo. Deus vê além do que os nossos olhos veem. Então confia nele. Se ele disse que essa obra está nas tuas mãos, confia nele. Se ele disse para você fazer, confia nele. Não é assim? A Josi escrevendo o livro, meu Deus, fulano de tal vai ler, fulano de tal vai ler, fulano de tal vai ler. Além desses 5, 6 que talvez fiquem ofendidos, existe milhares que precisam desse livro para ser curado. Então, ao invés de ficar olhando para quem se ofende, vai além. Vai além. Porque existem 126 mil crianças, velhos e animais sofrendo e morrendo porque não sabem quem é Jesus. Existem pessoas além daqueles que a gente está olhando. A gente precisa confiar. A gente precisa entender o que Deus tem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida.
Você está disposto a ir além? Você está disposto a olhar além? Porque Deus precisa de nós, de cada um de nós, para fazer isso. Então nós precisamos entender. E guarda isso para você, lá no 9. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Guarda isso no teu coração. Ele fala para ele assim: você nem semeou por essa planta, você nem jogou aguinha para que ela nascesse, você está com raiva. Sabe Deus? Sabe o Deus que nós cremos? Esse Deus que a gente vem, entrega a primícia, a gente está aqui no domingo de manhã. Ele não precisa de uma semente para que nasça nada, porque Ele é o dono da terra. Basta uma ordem dEle e tudo é mudado na nossa vida. Basta uma ordem dEle, tudo começa diferente, tudo é feito diferente. Então Ele precisou falar para Jonas: Jonas, você está com raiva de algo que não foi nem você que plantou, nem você que cultivou. Você está todo chateadinho, você acha justo isso? E Jonas foi até o fim, porque esse é o último capítulo, dizendo: é justa a minha dor. Nós podemos ir até o fim dizendo: é justa a minha dor, Deus. Ou nós podemos ouvir o que o Senhor tem e acreditar e confiar. Porque o que Ele tem sobre as nossas vidas, nós não temos ideia. Nós ouvimos muito pouco. Eu tenho poucas anotações lá daquilo que Ele falou lá da frente. Eu tenho lá minhas anotações, para que eu possa ticar, a que foi, a que não foi, a que eu ainda tenho que ir. Nós precisamos compreender, porque nós não plantamos essas vidas, mas Ele sim. Ele conhece cada um deles, Ele sabe cada um deles. E Ele disse que estava ali, que tinha razão. Aí olha como Deus termina dizendo: você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena da planta. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças, 126 mil crianças inocentes e também animais. Deus sabe, a gente precisa confiar nele, Ele sabe. Jonas estava insensível o tempo todo com aquele povo que tinha causado dor para ele. Mas Deus estava dando a oportunidade dele perdoar. Deus estava dando a oportunidade dele mudar aquela história. Então chegou o tempo de nós superarmos as mágoas, as dores, as angústias, as feridas, as perseguições, para deixar Deus cumprir o propósito dele sobre as nossas vidas. E assim Ele volta mais rápido. É isso que nós precisamos entender. Se nós nos colocarmos à disposição dele, entendermos o propósito, Ele volta mais rápido. Se não, queridos, tem tanta coisa aí para acontecer. A gente vê só os indícios, de leis, pastores já sendo presos, e uma escola cristã que tem que pagar uma multa de 500 mil, porque falou que existe o homem e a mulher. Ou a gente vai ser ousado e continuar declarando: haja o que houver, ou nós vamos ter que negar essa fé para não ser preso hoje. Mas e amanhã? E quando estivermos frente a frente com Ele? Posso negar hoje, achando que tem tempo. A gente não sabe. Então nós precisamos estar prontos para tudo. Para que isso não aconteça sobre as nossas vidas, nós temos que estar prontos para dizer e falar, porque diz que tem muitas pessoas ainda morrendo sem saber quem é Jesus. E isso depende de nós. Se coloca de pé.